Iniciei aqui a gravação. Shalom, meus irmãos. Semana passada a gente falou, né, começamos o estudo da carta de Pedro, 1 Pedro, e a gente leu o primeiro capítulo, né? E hoje, seguindo, nós vamos falar sobre o segundo capítulo e tem algumas coisas que eu deixei anotado aqui que são muito interessantes, né? E vamos dar início então. 1 Pedro, capítulo 2. Lembrando que na carta Pedro está falando aos irmãos que estavam dispersos ali, né, na região. Então ele fala assim: assim, livrem-se de toda maldade e de todo engano, da hipocrisia, da inveja e de toda calúnia. Como bebês recém-nascidos, desenvolva forte desejo pelo leite não adulterado da palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação, já que tiveram provas de que o Senhor é bondoso, né? Então, já aqui no 2 e no 3, no 1, 2 e 3, essa informação, né, que eu tô pela Bíblia tradução Novo Mundo, essa foi a única que eu achei que fala com essa frase bem assim: desenvolvendo forte desejo pelo leite não adulterado da palavra, né? As outras falam até assim, ou aproveitem da palavra pura, né? Todas as outras traduções. Então, eu gosto muito dessa aqui porque traz uma clareza muito forte. Desenvolva forte desejo pelo leite não adulterado da palavra, né? E como isso faz muito sentido, né, nos dias de hoje, assim como eu estava falando antes de iniciar a gravação, né, dos ensinos de algumas pessoas que acabam querendo abolir a lei de Deus, né? Então, para a gente tomar cuidado, porque naquela época o que se pregavam ali, antes de começou a ter, né, o espalhar das cartas ali, né, nas regiões, mas Yeshua estava sempre ali nas sinagogas ao sábado ensinando sobre, né, o Antigo Testamento ali, né, sobre o Taná, sobre a Torá, né, e então a gente vê que o indícios da gente seguir os mandamentos de Deus é muito forte, até no Novo Testamento, né, que eles já tinham enraizado dentro deles ali. Os discípulos já seguiam, né, eles não tinham a compreensão ainda do amor que eles tinham que ter e da reciprocidade entre uns e outros, né, mas que eles já seguiam ali. E aí muitos aqui que eram dispersos não conheciam, mas as cartas mostram, né, que e até falam, né, venham, se acheguem a nós e aos sábados vão à sinagoga para estudar, né, para conhecer, né? E dando sequência aqui então no capítulo 2 versículo 4 continua assim. Essa parte aqui é bem interessante, ela tem umas puxadas que eu vou ler do 4 até o 6 e depois eu volto para mostrar os links que essa Bíblia traz, que é muito interessante. Então, aqui no 4 fala assim: à medida que se aproximam dele uma pedra vivente, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus, vocês mesmos, como pedras viventes, estão sendo edificados como casa espiritual, para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual, aceitáveis à palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Pois certa passagem da Escritura diz: vejam, eu ponho em Sião uma pedra escolhida, uma preciosa pedra angular de alicerce, e ninguém que nela exerça fé ficará decepcionado. Jamais. E aqui ela dá uma puxada logo aqui em cima, à medida que se aproxima de uma pedra vivente rejeitada pelos homens. E aí ela tem um link aqui que leva para Isaías 53 e João 19:15. Isaías 53, 3 fala assim: ele foi desprezado e evitado pelos homens.
era um homem que sofreria a dor e que estava familiarizado com a doença. Era como se o rosto estivesse escondido de nós. Ele foi desprezado e não o levemos em conta, e não o levamos em conta. E João 19,15 fala assim: No entanto, eles gritaram: Mate-o, mate-o, para a estaca com ele. Pilatos lhe respondeu: Deve executar o seu rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então a gente vê aqui a blasfêmias daqueles homens, né? Maus, perversos, mas que já era escrito na palavra ali em Isaías, né? Praticamente 800 anos antes, não sei exatamente, mas mais ou menos por aí, já falando que Yeshua viria e que seria rejeitado, né? E o que eles não entendiam ali naquela época é que, e eles queriam, né? E foi até o que Judas ali queria também que fosse feito, que ele já viesse e reinasse ali e acabasse com aquele sistema, né? Mas Jesus foi enfático em dizer, né, que não seria para aquele tempo, né, que seria para o tempo do fim, o reinado dele. E que a gente ainda viveria mais um tempo aí sobre o governo maligno, né? E, e dando sequência aqui na parte, depois ele fala assim, mais escolhida e preciosa para Deus, né? Então ele falou aqui da pedra rejeitada e depois ele fala que a pedra era escolhida e preciosa para Deus. E ele faz um novo link aqui. E esse link, ele traz mais 4 versículos. Que o primeiro é Salmos 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Depois nós temos Isaías 42, 1. Vejam, o meu servo, a quem apoio, meu escolhido, a quem aprovo, pois nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Mateus 21, 42. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Isso procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos. Atos 4:11. Esse Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. É interessante ir lendo com esses links, né? Porque faz, né? A gente fica, tá, mas aonde falava isso geralmente comigo nos estudos tá, mas aonde isso daí aponta no Antigo Testamento, né? E a gente vai buscar e tendo uma versão de uma Bíblia boa para entender, né? A gente começa a fazer esses links e vê que a palavra de Deus não tem contradição, né? E aqui outra coisa que eu queria trazer também, e mais para frente eu vou falar no 2:9 ali, é aqui no 1:5 que ele fala assim: vocês mesmos como pedra vivente estão sendo edificados como casa espiritual para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Guardem essa palavra sacerdócio santo, que ali na frente nós vamos usar ela para ter um entendimento do significado dessa passagem. Dando sequência, nós vamos aqui para o 7, versículo 7. Eu vou ler do 7 ao 10 e depois eu volto no 9 para falar sobre essa passagem. Portanto, é para vocês que ele é precioso, porque vocês são crentes. Mas para os não crentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular.
e uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam, porque são desobedientes à palavra. Foram designados para esse fim, mas vocês são povo escolhido. De novo ele fala aqui, sacerdócio real, nação santa. Povo para propriedade especial, para que divulguem as qualidades excelentes daqueles que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Porque antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam sido tratados com misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Aqui em cima, também no 7, ele tem um link que ele vai lá para Salmos 69:8. E me tornei um estranho para os meus irmãos, um estrangeiro para os filhos da minha mãe. Tem uma passagem, se não me engano, em Tiago, que fala, eu não lembro se é Tiago, tá? Mas tem uma passagem que fala que nem os próprios irmãos dele creram nele, né? E aqui ele está mostrando exatamente isso, que ali o pessoal não creu nele ali, né? Nem os filhos da mãe dele, né? Então a gente vê mais uma ligação, né, sobre a testificação dessa passagem. E o que eu queria chamar a atenção é aqui no 9, no versículo 9. Mas vocês são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Povo para propriedade especial, para que divulguem as qualidades excelentes. E aí a gente pode ir lá para Apocalipse 7, de 4 a 8. Deixa eu ver se eu não me perco aqui. Apocalipse 7, deixa eu ver o tempo, acho que dá tempo. De 4 a 8. Eu não vou ler tudo, porque aqui ele está falando das tribos, das 12 tribos, e ele fala, mas é assim. Então, ouvi o número dos selados, 144.000, selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui até o 9, até o 8, ele fala, né, da tribo de Judá, 12.000 selados, né, e assim por diante. E aí a gente pode ir para Apocalipse 14, 1 até o 5. E ele fala assim: Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas, e como o som de um forte trovão. O som que vi era como de cantores tocando as suas harpas ao cantar. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico. Diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciões, ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou engano na sua boca. Eles não têm defeito. Aqui entrando um pouquinho do que a gente vem estudando com o Rabino. Deixa eu voltar lá para 1 Pedro, para eu não me perder no texto. Estudando um pouquinho com o Rabino e com outras passagens que a gente já fez ligações em outros vídeos, a gente crê, né, que os 144.000 é o povo que vai ser formado na terra, né, daquele povo santo, por isso que ele fala que vocês são santos, sacerdócio. Então isso daqui está ligado com aquele 144.000. Então parece, olha como que parece ser difícil, porque parece que
na Terra, naquele momento, precisa se formar um grupo de 144 mil. E, gente, eu não sei a porcentagem disso, mas hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas, um pouco mais. E a gente não consegue formar 144 mil eleitos para se levantar, né? Para Yeshua retornar, né? E, a- e, a- e tem a passagem, e isso eu não vou citar o nome, mas teve o vídeo que eu passei para a irmã Maria, que a gente estava conversando antes, e ele fala assim, que quando Yeshua voltar, aquela morte que todo mundo vai ser fulminado, ele fala que não vai ser de uma vez. Isso é uma visão dele, tá? Não tem muito embasamento bíblico, mas faz muito sentido. Ele fala que isso vai ser gradativamente, dia após dia vai ser colocado. Porque eu sempre também me perguntei, mas espera aí, como que Jesus vai? Tá, são 144 mil, mas fora os restantes, fora aqueles que levantaram, e vão se encontrar na nuvem com ele. Como que essa multidão vai enxergar Jesus, né? Se imagina assim, Jesus deve vir num tamanho, né, como Adão, falam que Adão era gigante. Isso tentando ter um raciocínio do contexto, mas como tudo todo mundo verá. E aí o rabino